A explosão do movimento pentecostal, lição 6 na classe de juvenis. Estamos falando sobre o tema Avivamento para a Juventude nesse quarto trimestre de 2020. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer estar aqui para ajudar vocês através desta videoaula, para ser um instrumento de Deus, para abençoar a sua vida, sua classe, seus alunos e o seu ministério de professor da escola dominical. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, isso é muito importante, faça parte da comunidade de quase 20 mil pessoas que são semanalmente edificadas pela palavra de Deus, com as videoaulas para as classes de adolescentes, juvenis e jovens e outros vídeos que nós postamos aqui também, sempre focados na palavra de Deus. Por isso não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e pega o link dessa videoaula e manda para os seus alunos, manda para amigos, professores da sua cidade, de outros estados, para pastores, manda para todo mundo, manda para líderes. Na descrição aqui desse vídeo tem todas as minhas redes sociais, você pode falar comigo, conhecer melhor o nosso ministério. Estamos servindo o reino de Deus, lecionando na EBD, também pregando a sua palavra em eventos, em congressos, dando palestras sobre relacionamentos, sobre sexualidade, enfim, estamos a serviço do reino de Deus. É um prazer falar com os irmãos e irmãs em mais uma semana abençoada. Já pegou sua revista? Pega aí sua revista, bloquinho de anotações. A explosão do movimento pentecostal ou do pentecostalismo é o tema da nossa lição de hoje. Bora para aula. Muito bem, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Atos 2,17, esta profecia, ela já tinha sido proferida pelo profeta Joel, no capítulo 2 e versículo 28, nos últimos dias. Muitos estão dizendo que estamos vivendo os últimos dias, mas não enxergam a juventude e os adolescentes, enfim, como alguém que serão usados por Deus, só os veem como problemas. Mas eu fico com a palavra do Senhor. Nos últimos dias, nós veríamos os nossos filhos, os jovens, os adolescentes, sendo cheios do Espírito Santo de Deus. O que significa dizer sou pentecostal? Essa é a questão proposta pelo teólogo Robert Menzies na obra Pentecostes. Essa história é a nossa história, uma publicação da CPAD. Nesta lição veremos um pouco de nossa história. Perceberemos que o movimento pentecostal, desde seu nascedouro, possui fundamentos bíblicos e teológicos sólidos. Convido você a refletir sobre o rico legado que nos foi passado por nossos pais pentecostais. Então a gente vai conhecer essa história desde Topeka, no Kansas, lá nos Estados Unidos, passando pela Rua Azusa até chegar ao Brasil, em Belém do Pará. É uma história muito linda e muito rica também. O que significa então dizer sou pentecostal? Bom, a ênfase do pentecostalismo está na crença e busca pelo batismo com o Espírito Santo, pois entendemos que a igreja foi inaugurada na terra a partir de Atos 2, quando o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes. Daí aqueles que assim creem são denominados pentecostais. Vale salientar, já que ser pentecostal é viver experiências fundamentadas na palavra de Deus e não em experiências pessoais, que o batismo com o Espírito Santo foi uma das ações ocorridas naquele contexto. Mas os crentes da igreja primitiva, através desta experiência, nos deixaram exemplos de como existe uma sequência a tudo isso, né? Nós costumamos ler Atos 2, 1 ao 4, mas eu amo o 42 até o 47, eu acho fantástico, eu acho maravilhoso. Deixa eu pegar aqui uma de minhas bíblias, essa aqui é uma King James atualizada, Atos 2 e o
42, que diz assim, mostrando que não foi só falar em línguas ali, foi uma das ações que aconteceram, mas olha só, 2:42, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja apegada à palavra, era uma igreja muito forte na comunhão, no cuidado uns com os outros, não é? No partir do pão, não é? E nas orações, uma igreja de muita oração. Precisamos ler e meditar no capítulo 2 por completo para entendermos que o batismo faz parte de um conjunto de ações e transformações ocorridas na vida da igreja. E se os imitarmos, ou se os imitamos em relação ao batismo, devemos imitá-los também no amor, na evangelização, na comunhão, na oração, no conhecimento da palavra e na disposição de sermos perseguidos como eles foram. Então, se é para imitar, nós devemos imitar tudo e não apenas pegar uma simples parte, aquilo que para a gente é interessante. O início de tudo nos EUA, em Topeka. No desabrochar do século XX, mais especificamente em janeiro de 1901, na cidade de Topeka, estado do Kansas, um evento maravilhoso mudaria mais uma vez a história da igreja. No seminário bíblico fundado por Charles Fox Parham, a jovem Agnes Osman creu firmemente na atualidade da promessa do derramamento do Espírito Santo. Ao receber a imposição de mãos e a oração de Parham, imediatamente a jovem foi cheia do Espírito Santo e passou a falar em outras línguas. Tá? Então vamos pontuar aqui. Não é? Escuto muitas pessoas dizendo, mas Jesus não batiza mais como batizava antes. É porque talvez nós não estamos pregando sobre a atualidade do batismo com o Espírito Santo como se pregava antes. A grande experiência, Charles Parham ensinava sobre o livro de Atos, destacando que a bênção ocorrida entre os crentes da igreja primitiva estava disponível para a atualidade. Agnes Osman cria nisso de todo o coração e sua autobiografia revela o seu profundo desejo por essa bênção. Ela desejava a promessa, receber a promessa do Espírito Santo. Ao valorizar a experiência cristã sem desvalorizar as Escrituras, Parham ajudou a lançar as primeiras bases doutrinárias do jovem movimento. Então, o pentecostalismo é um movimento com um fundamento sólido nas Escrituras, na palavra de Deus. O tempo dedicado à oração e ao ensino da palavra era muito equilibrado, tá certo? Então, através do ensino da palavra, as pessoas eram levadas a crer na atualidade dos dons e a buscar os dons. Então, nós precisamos, como pentecostais que somos, valorizar o ensino da palavra e, através do ensino da palavra, ensinar a nossa geração, essa nova geração, a buscar os dons espirituais, que é uma promessa. O batismo com o Espírito Santo, não é? Como nós o entendemos, o início ali desta jornada de dons espirituais, é uma promessa, tá certo? 2:39, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. É uma promessa atual e é uma promessa para todos. Quem é que ensina a falar em línguas estranhas ou em línguas espirituais? É o Espírito Santo. Veio sobre eles um vento veemente e línguas repartidas como de fogo foram vistas sobre ele, e eles falavam conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Por isso é preciso haver o ensino para gerar fé, para haver busca e, portanto, para haver o derramamento do Espírito Santo. O movimento pentecostal na Rua Azusa. Você já deve ter ouvido falar da Rua Azusa. Se não ouviu, está ouvindo agora. Faça parte desse momento histórico. A Rua Azusa faz parte desse momento histórico. Vale a pena ler. E, novamente, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal aí agora. Por favor, inscreva-se aí. Clica no botão vermelho. Isso, muito obrigado. Deus te abençoe. Clica no joinha. Clica. Muito obrigado. Nos comentários, diga para nós de onde você nos assiste e qual a importância desse nosso trabalho aqui para você,
para ajudar você nas suas aulas. Se for possível e der tempo, no final desta aula, vou ler alguns comentários que os irmãos têm mandado para nós aqui no nosso material, aqui no nosso canal. Olha só, a Rua Azusa, esquisita Babel de línguas, nova seita de fanáticos à solta, cena grotesca ontem à noite na Rua Azusa. Assim noticiavam alguns jornais que se opunham ao grande avivamento que ocorria na Rua Azusa. Eu venho falando desde o início, desse trimestre. Avivamento que se respeite, ele gera algum tipo de movimentação social, ele gera algum tipo de impacto social. Avivamento não é a igreja dizendo que está avivada, é o mundo reconhecendo a presença da igreja, sentindo a presença da igreja, sendo impactado pela presença da igreja, alguns se sentindo ameaçados, outros abrindo o coração e sendo transformados. A despeito de toda oposição, o fato é que esse profícuo movimento do Espírito resistiu e revolucionou o mundo. A missão da Rua Azusa, cuja sede funcionava no antigo prédio de madeira parcialmente queimado, bancos improvisados e púlpito feito de caixotes, foi o cenáculo moderno onde os crentes foram cheios do Espírito Santo para incendiar o mundo. Um lugar simples, mas onde as pessoas se reuniam para buscar a presença de Deus. Eu, quando leio essa história, eu me lembro da minha adolescência, dos tempos que nós passamos subindo montes para orar, ou orando na casa de alguém. Tempos bons, sempre numa simplicidade, não precisava de luxo, de nada. Nós nos reuníamos, a nossa intenção era buscar a presença de Deus. Um pastor negro, essa história é muito interessante, cego de um olho, que tinha sido aluno de Parham, por causa de leis injustas, ele assistia às aulas do lado de fora da sala, pois negros e brancos não podiam estudar na mesma sala. Olha só. Mas, diferentemente na Rua Azusa, num contexto de profunda segregação racial norte-americana, negros e brancos cultuavam a Deus juntos, tá? Então, olha só, nós estávamos falando de Parham. Parham tinha uma escola, ele dava aulas numa escola. Lembra que Parham, ele enfatizava a atualidade dos dons espirituais? Seymour ouvia isso do lado de fora, porque ele não podia entrar para se sentar na mesma sala onde brancos estavam sentados por causa das leis de segregação racial nos Estados Unidos. Então, do lado de fora ele escutava, e escutando do lado de fora, gerou fé em Seymour também. Já na Rua Azusa não havia essa separação. Homens e mulheres cultuavam juntos, mulheres ocupavam espaços de liderança, o Espírito Santo era derramado sobre todos. Os jornais simpáticos ao movimento relatavam inúmeros milagres ocorridos na missão da Rua Azusa. Quando você vai ler a história, focadamente sobre a Rua Azusa, há relatos de que as pessoas, quando passavam pela rua, algumas pessoas chegavam a cair do lado de fora desta sede onde ocorriam essas reuniões de oração, pessoas chegavam a cair do lado de fora, tamanha era a presença do Espírito Santo naquele lugar. Isso é para quem é espiritual, tá? Quem não é espiritual, questiona tudo, aí realmente não dá para pensar nada sobre isso. Mas há estes relatos históricos, há também o relato deles terem orado tanto num lugar que eles ocupavam o segundo andar de um prédio, que o teto cedeu e todos eles caíram para o andar de baixo sem se machucar. Há também um relato de enquanto eles oravam, o Espírito Santo ser derramado sobre uma jovem e ela então tocou piano clássico como se fosse uma profissional sem nunca ter tocado nada. Há também relato que Seymour colocava a cara dentro de um caixote de frutas e ali ele orava até ficar vermelho, até perder o fôlego, tirava a cabeça, sugava o ar e orava de novo. O movimento pentecostal da Rua Azusa tem um forte impacto, inclusive nesse ambiente de segregação racial, com forte impacto realmente, com uma grande transformação social nesse aspecto
aqui também. Então, ali ocorriam grandes milagres, ali ocorria curas, libertações, conversões e o evidente ou o magnífico batismo com o Espírito Santo com a evidência inicial do falar em línguas. Nós, pentecostais, acreditamos que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, com diversos textos bíblicos que nos dão base para crermos desta forma. Há pessoas que acham que não sei o quê, que eu senti um arrepio e fui batizado, mas nós entendemos assim. Olha só, em 1905, um pequeno grupo de crentes afro-americanos, famintos por avivamento, foram expulsos da Segunda Igreja Batista de Los Angeles. Eventualmente, eles começaram a se reunir em uma casa na rua Bonnie Brae. Esta casa tem lá até hoje, onde os sinais do avivamento e manifestações espirituais começaram a juntar um crescente número de participantes. Tá? Aqui eu estou lendo aqui um material que você pode, entrando nos grupos de WhatsApp, aqui na descrição dos vídeos tem o número de WhatsApp, e acho que o primeiro link é para grupos de professores. Eu tenho esse material para enviar você aí em PDF, tá? Olha só, desde o começo o toque soberano de Deus estava sobre William Seymour e os que com ele estavam. Seymour era negro e neto de ex-escravos. É bom a gente reforçar isso, porque nós estamos falando de um ambiente de profunda segregação racial nos Estados Unidos. Por 3 anos, o avivamento continuou essencialmente 24 horas por dia, 7 dias por semana, com uma participação de até 1.000 pessoas, às vezes. Pessoas do mundo todo vieram receber o seu Pentecoste, muitos sendo enchidos espiritualmente antes de chegarem ao prédio. O que tem sido chamado de maior avivamento mundial resultou em nossos dias em um vasto exército de mais de 600 milhões de crentes cheios do Espírito Santo tocando cada nação na terra. Se nós perguntarmos para Seymour, quando chegarmos no céu, se ele tinha ideia que esse movimento que ele começou com estas pessoas tão simples, tão humildes e também pessoas segregadas pela sociedade, não é? Num ambiente tão humilde, um prédio de madeira parcialmente queimado, se nós perguntarmos a ele se ele achava que isso teria impacto nas leis de segregação e principalmente que isso acomodaria ou alcançaria mais de 600 milhões de pessoas ao redor de todo o mundo, com certeza ele não tinha ideia que isso aconteceria naquela época. Vale a pena sermos fiéis ao Senhor e aceitarmos o propósito que Ele tem para a nossa vida, porque mesmo depois de morto, o trabalho de William Seymour, de Parham e de tantos outros que os seus nomes nem constam nos livros de história, mas o fruto do seu trabalho estão aí sendo colhidos por milhares e milhares de pessoas mais de um século depois. Se Jesus não voltar até o arrebatamento, será assim. Bom, e isso vai ter um impacto também aonde? Aqui no Brasil. A singularidade do movimento pentecostal no Brasil. Segundo o livro História do Movimento Pentecostal no Brasil, do pastor Israel de Araújo, publicado pela CPAD, o pentecostalismo brasileiro é considerado um dos maiores avivamentos da história. Apesar de ter outros eventos que marcaram o movimento brasileiro, nenhum foi tão impactante quanto o movimento iniciado na cidade brasileira de Belém, com Daniel Berg e Gunnar Wingre, ambos de nacionalidade sueca. Então, tudo começou, não é, quando eles saem da Suécia, vão para os Estados Unidos, atraídos pelo movimento da Rua Azusa. Lá eles recebem uma profecia que havia um lugar chamado Pará, para onde eles deveriam ir. Eles então abrem um mapa mundi e procuram até que encontram um Pará aqui no Brasil, e eles vêm para o Brasil sem saber falar português, não é? E fruto do que tinha acontecido lá nos Estados Unidos. Após uma breve passagem pela Igreja Batista em Belém, na casa da irmã Celina de Albuquerque, considerada a primeira crente batizada com o Espírito Santo, Daniel Berg e Gunnar Wingren fundaram a Igreja Missão da Fé Apostólica, que mais tarde se tornaria a Assembleia de Deus. Assim, o movimento pentecostal revolucionou o Brasil, tanto no aspecto religioso quanto no social. Em pouco mais de 30 anos, a mensagem pentecostal chegaria a
todos os estados do Brasil, e mais de 100 anos depois, a Assembleia de Deus se tornaria a maior denominação evangélica do país, com mais de 13 milhões de crentes. E novamente eu digo, talvez estes homens não tenham imaginado aonde chegaria o ministério, o movimento que eles iniciaram aqui no Brasil. Provavelmente eles não imaginaram que esse movimento cresceria tanto. Eu tenho aqui alguns comentários de irmãos nas últimas aulas, e eu quero só citar o nome aqui: Cida Rodrigues de Souza, esse assunto é muito bom. Edicleu de Adelina Carmo, aqui na minha igreja não está tendo aulas separadas, uma aula única, ela diz para nós, lá de Mairiporã, São Paulo. Você pode deixar o seu comentário aí também. Jocélio Dias dos Anjos comenta também. Fernanda Feliciano, lá em Diadema, São Paulo, a Assembleia de Deus está tendo aulas normalmente. Nayeli Oliveira, Erlandir Araújo, Neia, aqui falando com a gente, Ana Paula Santos, Sara Ferreira Mesquita, Viviane Ramos, são alguns dos irmãos e irmãs que têm comentado os nossos vídeos. Deixa aí o seu comentário também. Ninguém poderia imaginar que aqueles dois jovens suecos estavam para iniciar um movimento que alteraria profundamente o perfil religioso e até social do Brasil. Movimento tal, baseado nos ensinamentos ministrados por Seymour na Rua Azusa. Importante destacar que as igrejas existentes na época, Batista de Belém do Pará, Presbiteriana, Anglicana e Metodista, ficaram bastante incomodadas com a nova e revolucionária doutrina dos missionários suecos, principalmente por causa de alguns irmãos que se mostravam abertos, sedentos pelo ensino pentecostal. Uma delas é a irmã Celina Albuquerque, que lá na casa dela, onde eles começaram a se reunir para orar, ela recebeu o batismo com o Espírito Santo. Apesar das constantes incidências de modismos teológicos no cenário evangélico brasileiro, a Assembleia de Deus é hoje uma das igrejas com maior solidez bíblica e doutrinária em nosso país. Isso se deve aos anos de formação de sua identidade teológica, sobre a influência direta dos missionários que deram origem à denominação. Algumas curiosidades sobre Daniel Berg e Gunnar Wingren, tá? Muito interessantes. Em pleno ano de 1909, em conferência de igrejas batistas em Chicago, os jovens Daniel Berg e Gunnar Wingren, também batistas, se conhecem, né? Eles são chamados então pelo Senhor. Lembra que eu falei daquela, né, aquela direção aqui para o Pará. Belém, nessa época, quando eles chegaram, tinha cerca de 250 mil habitantes e a economia estava em alta por causa dos reflexos do ciclo da borracha. Mas a prosperidade acabou durando apenas 2 anos. Eles, quando chegaram aqui, Gunnar Wingren tinha 23 anos, Daniel Berg 26. Os dois eram jovens solteiros, se sentaram numa praça e oraram ao Senhor. Até então eles estavam ligados à Igreja Batista. Eles descobriram um nome conhecido em propaganda em jornal de Belém. Era o pastor metodista Justus Nelson. Fizeram contato com esse pastor e o acompanhou à Igreja Batista local. Apresentado aos responsáveis pela igreja, Raimundo Nobre, os missionários passaram a congregar e a morar nas dependências do templo, no porão. Enquanto Gunnar Wingren estudava a língua portuguesa, Daniel Berg trabalhava como caldeireiro e fundidor na companhia Port of Pará, profissão que aprenderam enquanto trabalhou nos Estados Unidos. Então vamos lá, recapitulando aqui para a gente finalizar a nossa lição. O que é ser pentecostal e o que não é ser pentecostal? Vamos lá? Ser pentecostal é aceitar a doutrina do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, como a evidência inicial do falar em novas línguas. Ser pentecostal é aceitar a contemporaneidade dos dons espirituais, a atualidade dos dons espirituais. Ser pentecostal é aceitar a Bíblia como única regra de fé e prática. Ela é a palavra de Deus. Ser pentecostal é conclamar os ouvintes do Evangelho ao arrependimento. Ser pentecostal é pregar a brevidade, a iminência da volta de Cristo.
Ser pentecostal é valorizar a grande comissão de Jesus. Ser pentecostal é valorizar uma liturgia participativa, mas ordenada. Ser pentecostal é enfatizar o sacerdócio universal dos cristãos. Ser pentecostal é valorizar a escola dominical como a maior agência de ensino da igreja. Ser pentecostal é primar por uma teologia ortodoxa e prática, original, eficaz, como que é autêntica. Ser pentecostal é cultivar o fruto do Espírito. E, portanto, o que não é ser pentecostal? Ser adepto de modismos teológicos, litúrgicos e ministeriais. Ser adepto do liberalismo teológico ou da neo-ortodoxia, que é o que nós estamos vendo estes dias no Brasil, com muitas pessoas influentes dizendo que a Bíblia precisa dar uma melhorada, uma atualizada, porque do jeito que está, não dá. Se for ficar do jeito que está, não dá. Tem que aí, bom, não é ser pentecostal valorizar um evangelho triunfalista, antropocêntrico, empirista e legalista. Pregar o anti-intelectualismo também não é. Então, nós devemos prezar, sim, pelo conhecimento, crescer na graça e no conhecimento. Ser pentecostal não é ser tradicionalista. Tradição é a fé viva de homens mortos. Tradicionalismo é a fé morta de homens vivos. E não é ser pentecostal, fazer o culto show. Traduzindo, ser pentecostal não tem na sua essência a ver com o que nós fazemos com o culto. Uma liturgia barulhenta, uma liturgia movimentada, isso não é ser pentecostal. Eu fui no culto pentecostal porque lá o povo pulou, o povo dançou, o povo rodopiou. Mas eles prestaram atenção à palavra, ou a palavra foi pregada, mas a palavra, tipo, 1 hora de pregação e o povo atento, dando glória a Deus? Sim. Então, está no caminho pentecostal essa igreja. Caso contrário, só houve barulho, movimento, não é uma igreja pentecostal. Amém, meus irmãos? Nós estamos aí já chegando no meio desse trimestre. Espero estar ajudando os irmãos e conto com a vossa ajuda também, orando por nós, se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações, deixando aí o seu comentário. Deus te abençoe, abençoe sua casa, seus alunos, seus sonhos, projetos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. A paz de Cristo. Deus abençoe.